Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos assuntos bem importantes em nutrição oncológica, que é a intervenção nutricional. Então, isso deve ser feito, a gente já sabe, da forma mais precoce possível e sempre de maneira individualizada. Então, eu trouxe alguns pontos aqui só para a gente lembrar. Primeiro, a gente já sabe que existem melhores desfechos quando a gente usa os efeitos terapêuticos da dieta associados, né? Ou pensando em prevenção, e aí a gente já tem muitos estudos epidemiológicos que se dirigem nesse sentido de fatores convincentes de risco ou protetivos, mas também quando a gente coloca aqui a questão de associado à dieta, a gente também está pensando em melhores resultados quando eu falo numa terapia antineoplásica já instituída, seja ela químio, a rádio ou uma cirurgia, uma imunoterapia, por exemplo. Então, tem se aumentado sim o interesse, por isso a gente está aqui cada vez procurando melhorar nossos conhecimentos a respeito de nutrição oncológica, mas tem sim aumentado o interesse no papel da dieta e seus efeitos no metabolismo do câncer. Muitas terapias contra o câncer, elas têm um impacto principal no nosso paciente, porque obviamente elas também têm um efeito sistêmico e também afetam células sadias do nosso organismo. E por isso a gente fala tanto em manejo de eventos adversos, dos tais efeitos colaterais que atrapalham tanto o nosso paciente e podem impactar no estado nutricional. E aí, as modificações em estilos de vida, como mudar o padrão dietético, os hábitos alimentares, ou consumir algum tipo de nutriente específico que não consumia-se antes, ou restringir algum alimento ou nutriente. Será que eles podem impactar na fisiologia tumoral e aí proporcionar desfechos clínicos melhores ou piores em função dessas atitudes que a gente tem? O que a gente sabe? A dieta, né, e o estado nutricional, eles estão relacionados, obviamente, mas eu tenho sempre dois prismas de ação. Ou eu estou pensando na parte de prevenção da doença, e a gente fala em atenção primária, trabalhando como nutricionista, todos os pontos relacionados a essa prevenção, o uso de alimentos, o uso de hábitos alimentares, que tenham essa relação com a prevenção de diversos tumores, isso também, como eu disse, é bem claro, mas também como melhora, como um ponto positivo, ali, adjuvante na resposta a uma intervenção antineoplásica, né? Então, a gente tem esses dois pontos de vista. O Instituto Americano para a Pesquisa do Câncer, ele estima que de 30% a 40% de todos os cânceres poderiam ser prevenidos por hábitos dietéticos saudáveis, conciliados com aumento da atividade física e manutenção do peso corporal. Então, esse é um percentual extremamente contribuinte para a melhora desse desfecho, até mesmo pensando em saúde pública, não é mesmo? Então, a gente tem que ficar de olho, porque mudar hábito, associar atividade física, manter peso corporal dentro de uma faixa considerada adequada, já responde pela redução de muita prevalência de alguns tipos de tumores. Mas o que a gente convive na prática, quando eu já penso em tratar o paciente que já tem a doença, né, que já tem o câncer, a gente convive com a caquexia, que eu destaco aqui como contribuinte causa de morte no processo oncológico. Isso é grave, né? E se a gente for olhar, ainda é mais grave quando eu tenho dados de que 50% dos nossos pacientes podem ter caquexia em algum momento da fase do tratamento, né? Ou antes, ou até finalizando esse tratamento. Então, o que você diria como nutricionista, como alguém que trabalha com oncologia e atende um paciente? Então, no momento que o paciente recebe o diagnóstico, além de toda a carga psicológica, social ali daquela notícia, eles sempre vão questionar a gente o que eles podem fazer para melhorar, por exemplo, para diminuir a progressão do tumor, para pensar que a terapia que foi escolhida para eles vai ter melhor resultado se eu fizer tal conduta. E pensem que é uma fase que para ele existe, né? E realmente existe a esperança de um processo, de um desfecho positivo frente a um tumor. Então, todas as orientações que a gente dá, elas têm grande chance de serem seguidas, porque eu tenho um objetivo claro, que é a melhora ou no resultado da terapia, ou tentar progredir assim muito mais lentamente aquele tumor.
Então, será que eu vou orientar um alto consumo de frutas, vegetais, grãos combinados, mais um baixo consumo de carne vermelha e processados, como a gente sabe que é a orientação hoje, principalmente no sentido de prevenção e que pode ser aplicado aos sobreviventes do câncer? Ou eu vou pensar numa restrição calórica, porque a restrição calórica ela leva sim à redução plasmática de alguns fatores de crescimento e hormônios que têm relação com o desenvolvimento tumoral. E o jejum intermitente, tão famoso, ele aumenta, tem dados que aumenta a eficácia de alguns quimioterápicos, porque ele teria a ação de proteger as células saudáveis, que a gente mencionou anteriormente, que muito dos impactos é porque eu não faço uma terapia especificamente ali, alvo, só para a célula tumoral. Alguns casos, esses efeitos são sistêmicos em todo o nosso organismo. Então, será que o jejum funcionaria? E a dieta cetogênica, para diminuir a glicose circulante, que é a principal fonte de energia para as células, inclusive para as malignas, será que isso teria efeito? Ou a dieta vegana, porque diminui marcadores tumorais, inibe crescimento celular em alguns tumores já demonstrados. E se ele te perguntar isso, o que você responderia para esse seu paciente? Bom, aqui nesse contexto, eu trago alguns pontos que existem hipóteses relacionadas à ação ou aos benefícios de algumas modificações alimentares e o que a gente tem que prestar atenção quando eu falo em oncologia. Então, a dieta ocidental, que é a nossa dieta clássica, ela aumenta sim a incidência de câncer coloretal, próstata, mama, entre outros, relacionados principalmente a esse consumo exagerado de carne vermelha, processados, embutidos, baixo consumo de frutas e etc. Então, o que a gente pode fazer para o nosso paciente? Orientar o consumo de frutas vegetais, grãos integrais, redução do álcool, da carne vermelha, desses processados, embutidos, manter uma alimentação mais saudável. Isso já é bem demonstrado e tem muita relação com prevenção de alguns tumores. E a restrição calórica, o que é? A gente tem dados de reduzir a oferta energética, né, calórica, em 30%. Para quê? Para tentar melhorar o perfil metabólico. Então, ela é uma dieta que está ganhando espaço como opção para melhorar a eficácia das terapias antineoplásicas atuais. Mas a gente tem que lembrar que pode aumentar o risco de caquexia, porque eu estou falando em redução de aporte calórico para esse paciente. Eu posso debilitar talvez ainda mais meu paciente, principalmente aquele que já chega para mim com uma perda de peso importante, que já chega com sintomas ou do avançar da doença ou de um tratamento iniciado. Então, eu preciso também prestar atenção que alguns dados positivos nessa restrição, eles só são alcançados depois de meses em uma restrição calórica, então uma oferta energética muito menor. Será que meu paciente tem condições de receber muito menos do que ele precisa naquela fase do tratamento? A gente precisa pensar nisso. O jejum intermitente. Então, o jejum diferente da restrição é você cessar completamente a ingestão de alimentos, né? Por um período. Qual período? Normalmente, a gente vai ver dados desde 16 horas de jejum até 120 horas sem ingestão alimentar. Ele diminui, como eu disse, tem muitos dados em quimioterapia. Então, ele diminui os efeitos colaterais, pela hipótese de que protegeria as células saudáveis. Então, pode levar também à perda de peso em muitos pacientes, também apresentam efeitos do próprio jejum, desse consumo, dessa ausência de consumo alimentar por grandes períodos de tempo. Então, às vezes o paciente vai reclamar de náuseas, de vômito, de diarreia, de perda de apetite, de depressão, em função daquela fase, né? Então, os efeitos protetivos, eles são conseguidos, como eu mostrei na restrição calórica, que demora um tempo para a gente conseguir o efeito. No jejum, a gente também pode demorar pelo menos mais de um dia para eu conseguir demonstrar efeito. Então, talvez também a gente tem que olhar o paciente que está fazendo quimioterapia. Será que é o momento da gente falar para ele não ingerir nada
por 24 horas antes da químio, por exemplo, a gente não tem nenhum consenso que recomende isso, tá? Mas sim existem, se vocês procurarem na literatura, quem gosta de estudar, vai encontrar muita coisa interessante nesse sentido. A dieta cetogênica, ela tem aquele perfil de ter alta quantidade de gordura, menos, né, uma moderada quantidade de proteína e baixa quantidade de carboidrato. Normalmente a relação gordura por carboidrato e proteína, então pensando na gordura como ali o maior contribuinte, essa relação gordura para o restante, que é carboidrato mais proteína, pode ser de 3 vezes para 1 ou de 4 vezes para 1. Dependendo do tipo da dieta. A ideia, a hipótese dessa dieta também ela é plausível, é o quê? Que a condição de cetose instituída no segmento de uma dieta cetogênica, ela inibiria a proliferação celular através da inibição, principalmente da via do IGF-1. Então, pensando também ali na proliferação, fator de crescimento e etc. Mas ela tem potenciais efeitos colaterais, além da dificuldade de adesão muitas vezes relatada, os efeitos podem ser encontrados como letargia, náuseas, vômitos e até uma hipoglicemia. Então, também a gente tem que ficar atento quando um paciente fala que está seguindo uma dieta cetogênica ou que pretende fazer esse tipo de planejamento. A dieta vegana, a gente já sabe dos efeitos protetores, principalmente com relação a essa questão da carne vermelha e altas fontes proteicas na nossa alimentação, mas a gente não tem, né? A gente sabe que a vegana em si, ela remove qualquer tipo de carne, né? A carne vermelha, boi, né? Vaca, frango ou peixe, e também ela remove produtos lácteos e ovos, tá? Então, elas vão ter um lado bom, que ela tem muita quantidade, né, alta quantidade de fibra, porque acaba que você opta por outros grupos alimentares. Ela pode ter bastante magnésio, ácido fólico, ferro, vitamina C e E, mas acaba que muitas vezes, não generalizando, tá? Porque depende muito, mas como eu excluo principalmente a questão dos lácteos, é uma dieta que também tem uma menor quantidade calórica, ela vai ter menos gordura saturada, mas ela também pode ter menos zinco, menos cálcio, menos vitamina D e vitamina B12. O que hoje a gente fala em oncologia é que não existem muitos dados ou ensaios bem desenhados para eu mostrar o total efeito protetor no câncer, mas ela é bastante promissora, até pensando na qualidade desses alimentos escolhidos. Então, o que é bom a gente saber? Tem muita coisa para estudar, que é só um bate-papo rápido para aguçar essa nossa vontade de entender o que se tem falado, né? Eu vi alguns artigos bem recentes sobre isso, mas o que é importante? Que a nossa intervenção, de qualquer forma, ela seja precoce. Mas eu preciso prestar atenção que existem diversas informações disponíveis na internet de muito fácil acesso, que podem sim ajudar nosso paciente. Tem vários materiais educativos de muito boa qualidade que ajudam sim nossos pacientes, mas também a gente tem muita coisa generalista, né? Muita coisa superficial. E às vezes você fala, isso cura o câncer, aquilo evita que o tumor se desenvolva. Então, mas aquilo quanto? Né? Em que momento? Eu posso fazer aquilo? Tem interação com algum tipo de, alguma droga que eu esteja recebendo para tratar o tumor? Porque a gente sabe que nada cura, nada tem esse potencial de cura nesse sentido, de tratamento antineoplásico, que seja só alimentar. O que a gente tem muito é associação com resultados melhores quando eu falo do tratamento antineoplásico com algum nutriente ou algum hábito alimentar. Então, preste atenção, porque sim, o câncer, ele pode e causa desnutrição. Os tratamentos empregados, a depender do tratamento, a depender de como o paciente chega para você, eles também podem causar a desnutrição ou piorá-la. E essa desnutrição crônica, né, ou uma hiperalimentação, uma hipoalimentação, também podem ter impacto acelerando o risco do aparecimento do câncer ou, quando já tem-se a doença, de um crescimento tumoral. Então, a gente tem que prestar atenção nesse equilíbrio que é a base de toda orientação nutricional, e a oncológica não é diferente. O que a gente precisa conhecer é que existem diversos fatores relacionados e que não podem ser deixados de lado quando eu falo em intervenção
intervenção nutricional. Então, a gente precisa agir da forma adequada e no momento certo. Então, temos muitas alternativas, eu pincelei algumas delas aqui para vocês, mas tem muita coisa ainda que a gente pode estudar e é um universo muito interessante mostrando o impacto positivo de mudanças alimentares no desfecho de pacientes com câncer. Bons estudos para você!